Se você quer se conectar mais genuinamente com o seu público, se você quer fazer melhores aulas, palestras, discursos, apresentações, se você busca uma conexão mais verdadeira com as pessoas, você está no lugar certo, assiste essa série. Essa é a introdução. Pode até ser a introdução mesmo. Introdução para quem não tem dinheiro para fazer uma introdução de animação. Eu sou Mauro Fantini, professor universitário, palestrante, palhaço e apreciador de açaí na tigela. Essa é a série Linksy, Em Busca da Conexão Humana. Essa série tem 3 episódios e vou abordar nessa série um papo que eu gosto muito, que eu estou estudando há muito tempo, que eu acho fascinante, que são as conexões entre as pessoas. Como é que essa pessoa aqui se conecta com essa pessoa aqui e o que tem no meio disso tudo? O que governa essas conexões? Eu acho esse tema fascinante porque quanto mais a gente entende de conexão entre as pessoas, maiores são as chances da gente salvar uma aula, salvar uma palestra, salvar um discurso, salvar uma equipe de trabalho, salvar uma empresa. E não é coisa só de trabalho, não. Eu acho que quanto mais a gente entende de conexão, mais a gente consegue salvar um casamento, uma amizade. Dá para evitar guerra, se a gente manjar de conexões entre as pessoas. Eu realmente acho que a gente salva o mundo fazendo isso. Hoje em dia eu faço um monte de apresentações, aula, palestra, oficina, treinamento. Durante 4 anos, o somzinho da faculdade foi meio... Mas quando eu digo apresentação, esse termo apresentação, estou colocando algo muito mais amplo. Que acho que uma apresentação pode ser uma conversa informal no elevador, uma paquera na balada, um e-mail, uma conversa com o filho, um pitch para um investidor. Tudo é apresentação. E ter conexão entre as pessoas é fundamental para que essa apresentação faça algum sentido. Essa pessoa tem uma ideia e essa pessoa vai ouvir essa ideia. Só que, se não tiver uma conexão aqui, essa ideia morre, cai por terra, ela se perde numa estrada toda esburacada. Ao passo que, se essa ideia vai numa estrada lisinha, bem sinalizada de conexão, a ideia chega aqui e tem o potencial de realmente gerar algo. Não adianta nada o cara ter uma ideia incrível na empresa se ele não consegue se conectar com o chefe e contar a ideia dele pro chefe. A ideia não vai existir. Não adianta nada um pai ter um ótimo conselho pro filho, mas não conseguir se conectar com o filho para contar esse conselho. E aí, o conselho não vai acontecer. Se os governantes não se entendem e não se conectam com o povo, a coisa não anda, que é o que a gente vive aqui no Brasil. Sem conexão, a ideia não acontece. É a partir das conexões que as coisas acontecem. Olha, é a partir das conexões que as coisas acontecem. Chique, né? Alguns exemplos de conexões em apresentações diferentes de vários alunos que passaram pelo curso Potência de Conexão. O Thiago, por exemplo, fez umas conexões e fez uma apresentação de TCC na faculdade, que foi incrível. A Damares fez uma intervenção nutricional com crianças, ela se vestiu de Branca de Neve para fazer as crianças comerem umas verduras doidas. O Marcão fez uma apresentação diferente sobre contabilidade, impostos. A Carol se conectou com ela mesma e descobriu que o que ela curte é cuidar de criança. E aí ela resolveu ir morar fora. E saí do curso olhando e falando, é isso mesmo que eu quero. A Roberta trabalha numa grande empresa, ela é estagiária nessa empresa e ela participou de um concurso de ideias dentro da empresa que tinham que ser apresentadas. E aí ela apresentou essa ideia para o presidente da empresa, a estagiária apresentando para o presidente da empresa, e a partir de conexões que ela tinha estudado, ela conseguiu que a ideia fosse selecionada e agora a empresa vai fazer uma horta comunitária a partir do lixo que normalmente seria desperdiçado. Ou seja, é a partir das conexões que as coisas acontecem. Tudo isso são apresentações, as possibilidades são infinitas. Então, se você convive com pessoas do trabalho, da família, amigos, você precisa ter conexão com essas pessoas. Se você não vive numa caverna, isolado da sociedade,
Você precisa, mesmo se você viver numa caverna, você precisa ter conexão consigo mesmo. Então, basicamente, você precisa ter conexão com as pessoas. Então, por isso, assiste essa série, porque tá muito legal. Há uns 10 anos, eu achava duas coisas, que hoje eu já mudei de ideia, não acho mais, que é o seguinte: a primeira coisa, eu achava que essa palavra de conexão era uma coisa mais assim da pedagogia, da filosofia, da psicologia, assim, umas coisas que para mim sempre foram meio intangíveis, e mais no mundo das ideias, assim, mas meio sabe, umas coisas assim. Hoje já não, hoje já acho que conexão é algo assim extremamente prático, que está no dia a dia, realmente útil e pegável, palpável. E outra coisa que eu achava e deixei de achar é que eu via assim, tava no cursinho, aí via aquelas aulas do cursinho, assim, ficava, caraca, meu, olha esse cara dando aula, um show incrível, algumas aulas na faculdade, algumas palestras, falava, meu, o cara tem o dom, o cara manja das coisas. Então, pra mim, tinha quem sabia e quem não sabia fazer uma apresentação, fazer uma boa conexão, uma boa palestra. Hoje já vejo que não, hoje já vejo que não é uma questão de dom, mas é uma questão de treino e desenvolvimento de habilidades. E que essas habilidades de conexão, qualquer pessoa consegue estudar, assim como qualquer coisa, você consegue estudar música, você consegue estudar engenharia, o que você quiser, e desenvolver. A pessoa que é extrovertida, mas a pessoa também que é introvertida, quem fala muito, quem fala pouco, quem é jovem, quem é velho, qualquer pessoa consegue fazer isso. E poder estudar, poder treinar e desenvolver essas habilidades é ótimo, porque basicamente ninguém está fazendo isso. Poder treinar vai conseguir te diferenciar de outras pessoas, porque antes o que você achava era assim, putz, para o cara dar uma boa palestra, para o cara dar uma boa aula, o cara precisa saber muitas informações. Ele precisa ser ali, o guru da parada. Hoje em dia já não. Hoje em dia, por exemplo, eu dou aula na faculdade de imunologia, anticorpos, vacinas, essas coisas. Qualquer aluno que tenha um celular na mão, com Google, tem acesso a mais informações do que eu tenho na cabeça sobre imunologia. Ou seja, não é o quanto o cara sabe, o quanto o professor, o palestrante, o apresentador, seja lá o que for, o quanto ele sabe, mas quanto ele consegue se conectar com as pessoas e conectar as informações. Aí é que mora a conexão, essa cola genuína. Por falar no Google, que é uma empresa que todo mundo quer trabalhar, o Google mesmo mudou o jeito de contratar as pessoas ao longo do tempo. Hoje eles olham para o histórico acadêmico, notas, desempenho da pessoa, sim, mas consideram que isso não é o único e não é o mais importante dos fatores, porque isso não necessariamente quer dizer que o cara vai ser um profissional bom, ou seja, não é o quanto ele sabe. Hoje o Google também procura pessoas que sejam colaborativas e que sejam pessoas gostosas de se trabalhar com, ou seja, pessoas que conseguem fazer conexões. Bom, então a série Link-se Em Busca da Conexão Humana, hein? É chique isso, né? Em Busca da Conexão Humana, vai ter 3 episódios. Primeiro, que é esse aqui, o que é essa tal de conexão. Segundo, vai falar sobre 3 elementos-chave que governam a conexão. E o terceiro vai falar sobre como desenvolver habilidades de conexão. O que é essa tal de conexão? Antes de tudo, deixa eu te contextualizar para você entender de onde que vem essas ideias e esses conceitos que eu vou falar aqui. Hoje em dia, eu faço um monte de coisa diferente, mas na verdade não faço, porque eu faço tudo a mesma coisa. Porque essas coisas diferentes, eu acho que é tudo a mesma coisa. Deixa eu te explicar o que eu estou falando. Eu sou biomédico, me formei em biomedicina, fiz meu doutorado em imunologia, que eu sou professor disso hoje em dia. Então, de 2000 até 2008, eu participava de muitas aulas, seminários, congressos, apresentações de pôster, apresentações do meu trabalho, e via muitas apresentações. Hoje em dia eu sou professor na faculdade, então pelo menos umas 20, 30 horas por semana eu estou em sala de aula com turmas de 20, 30, 60 alunos. Também dou palestras em empresas sobre criatividade, empatia, comunicação. E atuo como palhaço em hospitais, tentando
buscar conexões com quem estiver no quarto, com a criança, com o acompanhante, com o colaborador. Às vezes alguém diz para mim assim, cara, mas faz um monte de coisa. E eu não acho que é um monte de coisa, eu acho que é tudo a mesma coisa. Porque todas essas atividades, a apresentação, a aula, a palestra, o palhaço, é tudo uma busca por uma conexão. Talvez com uma roupagem um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, mas é tudo em busca de uma conexão. Eu até celebro casamentos, olha só. E quando eu celebro casamentos, é o mesmo trabalho de busca de conexão com os noivos, com os convidados, com os padrinhos, com todo mundo que está lá. Então hoje eu vivo todo dia esse lugar, esse ambiente que mistura arte com educação, com corporativo, tudo sempre em busca de conexão com o público. E aí em 2014 eu criei o curso Potências de Conexão justamente para estudar isso e essa trajetória de 10 anos que vem pesquisando e vem borbulhando na minha cabeça. Então hoje em dia, quando eu vou fazer assim, uma aula, uma apresentação, um casamento, um quarto de hospital, ou seja, se eu estou fazendo algo para um público de uma pessoa ou para um público de 500 pessoas, eu estou em busca de uma conexão verdadeira, eu gosto de fazer isso, me dá prazer fazer isso, eu acho divertido fazer isso. Mas nem sempre foi assim. Teve uma boa época da minha vida que para fazer uma apresentação, para olhar para uma plateia, para mostrar alguma coisa, era sofrido, era um porre, era doloroso. E por muito tempo as apresentações que eu fazia eram meio... sabe? Assim, então, fiz muitas apresentações na vida. Nhé, um adjetivo que vem da palavra turca nherglu, que significa insosso, sem brilho, significativamente irrelevante. Por exemplo, Maria, como está a sopa? Então, desde a época do colégio, eu já fazia assim umas apresentações meio... assim, tá certo que não eram muitas também, mas as que eu fazia eram meio chatinhas e... Depois, quando eu entrei na faculdade, a frequência das apresentações aumentou, então tinha que apresentar seminário aqui, seminário ali e tal, comecei a fazer mais, apresentação em congresso, e continuou aquela coisa meio... assim, meio... ninguém liga muito... Aconteceu, mas também se não tivesse acontecido não fazia muita diferença, foi marcante para ninguém, foi razoavelmente sofrido. In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the, anyone? The Great Depression, passed the, anyone? A tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which anyone raised or lowered, raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? As apresentações que eu fazia em congresso científico tem um monte de gente, eram assim, é mais uma apresentação. Não tinha assim, nossa, um grande destaque, ninguém lembrava muito da minha apresentação e... Estava lá, assim, a apresentação poderia ter acontecido, como poderia não ter acontecido e não faria muita diferença, assim. E isso, caraca, foi me incomodando, caraca, meu, não é mais que isso, não tem mais que isso. Aí me enfiei para ser professor de inglês num cursinho pré-vestibular. Fiquei 3 anos no cursinho pré-vestibular, me coloquei esse desafio, vou fazer esse negócio direito. Foi meio admito. Eu tinha que ensinar inglês, aquele inglês seco de vestibular, e era um cursinho comunitário, então o público era um público de baixa renda que, em sua maioria, nunca tinha tido uma aula de inglês na vida. Então era bem difícil, fui fracassando, um mini sucesso aqui, outro ali, mas confesso também que foi meio E de todo esse tempo, sempre que eu conseguia assim, fazer alguma apresentação um pouquinho melhor, algum momento melhorzinho numa apresentação que me dava um pouco mais de prazer e de conexão com as pessoas, passava muito batido e eu não conseguia entender por que ele aconteceu e como repetir. Aí eu me formei, entrei na pós-graduação, comecei a fazer doutorado em imunologia, olha que chique, PhD.
E aí, bom, agora eu fiz uma boa faculdade, estou fazendo doutorado, eu tenho várias informações, sei das coisas, né? E isso não fazia a menor diferença. As minhas apresentações continuavam bem meia boca. Eu falei, caraca, como é que pode, né? Eu sei as coisas, eu tenho as informações, como é que eu não estou conseguindo fazer umas apresentações que prestam para alguma coisa? Então, por 8, 9, 10 anos, desde que eu virei adulto, foi bem essas minhas apresentações, um negócio assim, frustrante. E era mais frustrante quando eu via o colega de turma que fazia apresentações ótimas, quando eu via o professor assim, putz, olha esse cara, meu, eu quero ser esse cara, eu quero ser o meu colega, eu quero ser o professor. E aí isso ficava mais frustrante ainda, porque a hora que você tenta ser o cara que você não é, meu, não dá certo. Ele vai ser muito melhor no que ele é do que você. E aí foi juntando tudo isso e achei realmente que esse negócio não era pra mim. Bom, então eu estava nessa jornada, nessa trajetória de uma certa nhaca, um certo ranço com as apresentações, até que, toda a história tem um até que, uma amiga minha me ligou um sábado lá de 2004, 2005, e ligou e perguntou, você tem alguma coisa para fazer hoje? Aí eu odeio essa pergunta porque você precisa responder se sim ou se não, e se você fala que não, aí a pessoa te propõe um negócio que é mó furada, aí você já falou que você não tem nada para fazer, fica difícil de negar, né? Aí eu cometi o erro de dizer que não tinha nada para fazer e ela me fez um convite. Ela falou, vamos numa peça de teatro hoje à noite? Eu falei, putz, meu, teatro. Nunca entendi teatro, eu já tinha ido em poucos teatros na vida, sempre que eu fui nunca entendia nada, eu via as pessoas do lado assim, super concordando, intelectuais, e eu me senti um pouco burro, né? Então, putz, teatro. Ela falou, não, vamos lá no teatro, é um teatro de palhaços. Piorou, né? Palhaço, eu já tenho 20 e tantos anos, ficar vendo palhaço na vida, né? Eu estou tão alegre, tão alegre, tão alegre, que hoje nós viemos trazer um show de alegria para todos vocês! Então vamos lá que vai ser muito legal. Já tinha dito que não tinha nada para fazer, e realmente não tinha nada para fazer. Fui. Eu fui e pirei. A peça chama Jogando no Quintal. Não é nem uma peça, é um evento, um acontecimento. Você chega, é uma lona de circo, aí tem uma banda de palhaços que está tocando, então já começou, mas não começou ainda, e o palco ele é um gramado, aí de repente aparecem uns palhaços do nada servindo caipirinha, e aí tem um cara vestido de juiz. É uma zona louca, eu nunca tinha visto aquilo na vida, e é um jogo de improvisação entre palhaços. Um palhaço faz um jogo aqui, outro faz aqui, tem times, tem placares e tal, é uma competição, um misto de esporte com teatro. Eu nunca tinha visto aquilo. Pirei. Uma das coisas que eu mais gostei é que a plateia, ela não era exatamente uma plateia só, que assistia a alguma coisa. Era uma plateia que participava junto, que pertencia ao espetáculo. O espetáculo daquela noite foi um evento nosso, e não só uma coisa que eles faziam e a gente ficava ali só observando. E isso eu achei demais, esse pertencimento que eu senti, que a plateia inteira sentiu, de assim, caraca, meu, a gente está fazendo um negócio junto aqui, eu dou um tema, você improvisa, eu rio, você reage e assim por diante. Eu adorei o espetáculo, e como é um espetáculo de improviso, você consegue ir várias vezes, porque nunca vai ser igual à vez anterior. Então eu fui uma vez, fui outra, e fui várias vezes, perdi a conta de quantas vezes eu vi o Jogando no Quintal. E eu comecei a sacar um negócio que, assim, todas as vezes que eu ia, plateia, me divertia muito. É muito legal isso aqui. Mas comecei a sacar também que os caras fazendo, os palhaços, os atores fazendo ali o trabalho, eles estavam se divertindo muito. Eles estavam com muito tesão de fazer, eles estavam muito ligados e a gente, por consequência, ficava ligado também. E eu percebi assim, esses caras não estão fazendo nada nhé. Nada, não era nada nhé, era o contrário de, acabei de descobrir, o contrário de nhé é eles faziam um trabalho. E aí, de tanto ver os caras trabalhando, eu pensei que talvez fosse legal fazer o que eles fazem. Pô, deve ser divertido, né? No mínimo, fazer isso aí que eles estão fazendo. E aí, me enfiei para fazer um curso de palhaço de um fim de semana com o Márcio Balas. O Márcio Balas é um cara que
é pioneiro em trazer improvisação e palhaço para o Brasil, já fez programa na TV, e aí eu fiz esse curso de um fim de semana e pá, pirei, achei demais, adorei. Fiz outro curso de um fim de semana, fiz outro um pouco mais longo, fiz um de um mês, um de um ano, fui fazendo, e não parei mais, e faço até hoje curso de palhaço. E eu fui fazendo esse monte de curso porque fui aprendendo muita coisa que me parecia útil, encantadora. E duas coisas que eu aprendi sendo palhaço me marcaram e me marcam hoje todo santo dia. Uma das coisas é que eu fui descobrindo logo nos primeiros cursos que palhaço não necessariamente tem a ver com ser engraçado, embora muitas vezes seja engraçado, mas tem a ver com estar junto do outro, estar junto do público e construir alguma coisa junto com o público. Pode ser algo engraçado, pode ser uma piada, pode ser uma música, pode ser uma mágica, pode ser uma batida na porta, pode ser um abraço, pode ser só um distante, do outro lado da rua, mas precisa ser alguma coisa junto e que o público se sinta pertencente. Pertencimento. Isso eu nunca tinha pensado e o que me mostrou foram os cursos de palhaço. E outra coisa também que me marcou muito é que o palhaço ele não é exatamente um personagem que você constrói de fora para dentro com referências externas, mas sim um estado mais exacerbado de brincadeira, um estado mais brincante de cada pessoa. Então, nesse sentido, o palhaço ele é uma lupa, uma exacerbação de coisas que cada pessoa já tem. Ele não busca ser algo que não se é, ele busca ser o que ele é, que é um pouco diferente do que eu tentava fazer, assim, eu quero ser aquele professor, eu quero ser o meu colega. Não dá para ser. Precisa ser e descobrir o que você é antes. Então, o palhaço ele usa tudo que ele é e tudo que ele tem para construir alguma coisa junto com o público, para gerar pertencimento nesse público. Essas duas coisas, pá, caraca, meu, olha que doido esse negócio. Me juntei com 4 colegas de curso de palhaço, a gente montou um grupo e a gente bolou números, a gente fez apresentações na rua, no teatro, em casa de cultura, na empresa. Depois eu entrei numa ONG de palhaço em hospitais e comecei a visitar hospitais como palhaço, coisa que eu faço até hoje. Então, por um tempo, eu achava que eu fazia 2 coisas diferentes. Eu fazia minhas atuações como palhaço na empresa, na rua, no teatro, no hospital, e também tinha as minhas apresentações biomédicas, científicas, imunológicas, em congressos e tal. Então, para mim, eram 2 coisas diferentes. E aí fui vendo que muito das 2 linhas do tempo, das 2 atividades, são a mesma coisa, que tem muita intersecção entre as 2. Então, nos últimos 10 anos, eu fui usando de maneira meio instintiva, meio sem método, meio chutada, coisas que eu aprendia como palhaço nas apresentações científicas, nas aulas na faculdade, em apresentação em congresso, e fui percebendo que as aulas e as apresentações, as conexões mais engajadoras, mais divertidas, mais que a gente estava junto do público mesmo, eram aquelas em que eu usava alguma coisinha que eu tinha aprendido como palhaço. Eram aquelas que eu colocava alguma coisinha de arte no meio da seriedade dos anticorpos e das vacinas e dos linfócitos. E aí fui percebendo, opa, tem coisa aí. Então eu fui percebendo que as melhores apresentações que eu fazia eram aquelas apresentações que, o público se sentia mais pertencente àquilo que estava sendo construído, e 2, eu tinha mais espaço para ser quem eu era. Nos momentos em que eu estava tentando ser o professor do cursinho, ser o meu colega,
eu já ia mais para umas apresentações mais... E a hora que eu comecei a olhar mais para o que eu faço de bom, o que eu tenho de bom, o que meu repertório tem, e como é que a gente cria alguma coisa com pertencimento, aí a coisa andou. Então hoje, já penso diferente do que eu achava antes, em termos de uma apresentação. Quando eu ia fazer uma apresentação num congresso, eu ia para mostrar várias informações para algumas pessoas. Mostrar várias informações para algumas pessoas. Hoje, já estou numa pegada mais de construir conhecimento, uma conexão de informações, não só as informações, construir conhecimento com algumas pessoas. Ao invés de mostrar informações para, construir conhecimento com. E aí é outra lógica, outra dinâmica e outro prazer de se fazer e outra eficiência de se fazer conexões com as pessoas. Hoje em dia, diferente de antes, eu consigo usar esses conceitos artísticos com mais clareza, com mais método, com mais foco e conseguir gerar estratégias mais eficientes para gerar conexão, coisa que antes eu fazia de um modo meio chutado e meio bicado. Então hoje já consigo fazer isso para ter boas aulas e boas avaliações nas aulas, ter convite para dar palestra, ser chamado para ser paraninfo da turma e tudo mais. E também consigo usar isso para ajudar quem passa pelo Potências de Conexão a ter melhores conexões com o seu público, seja lá qual for o seu público. A Juliana, por exemplo, que foi aluna do Potências, fez uma ótima apresentação na disciplina de mestrado em fisioterapia que ela está fazendo. A Janine, que, embora não seja professora, faz apresentações todo santo dia, porque ela atende pacientes todo santo dia. E ela também usou as coisas que ela aprendeu no Potências para gerenciar uma conta no Instagram da cachorra dela. A Luísa se conectou com uma criança no ponto de ônibus. Isso foi a apresentação dela. Ela, ponto de ônibus e uma criança. Ou seja, as possibilidades são infinitas. Então, na minha visão, o que é essa tal de conexão? É uma pessoa sendo quem ela é mesmo, em relação com outra pessoa, com seu público, sendo quem ele é mesmo, e essas duas construindo alguma coisa juntos, pertencendo ao processo de construção coletiva. Essa é uma mentalidade que, se você colocar em prática agora, acabou de assistir o vídeo, colocou agora, na sua próxima palestra, aula, ou no papo com o cara no Uber, ou na paquera na balada, ou na conversa com seu filho, ou o que quer que seja, vai te dar um prazerzinho a mais, uma satisfação a mais de participar disso, e a gente vai deixando de lado aquele sentimento de não, vamos pro outro, vamos pro... Para mim é extremamente frustrante nesse papo de conexão tentar se colocar numa forma de como que as coisas devem ser feitas, de como que você deve falar e como que você deve girar a sua cabeça. Para mim é muito frustrante fazer isso. Primeiro porque essa forma foi criada por outras pessoas. Então, a hora que você vai tentar se colocar nessa forma, você não cabe na forma. E acho que a gente precisa buscar a nossa própria forma, as nossas próprias regras, o nosso jeito de fazer. Então, para mim, o caminho da conexão está em descobrir as nossas próprias regras para aí chegar nesse ponto aqui de intersecção com o seu público. E aí, a hora que você chega nesse lugar, você não quer sair nunca mais. E aí, a hora que sai, porque às vezes tem que sair, né? Os dois saem diferentes do que entraram. E aí depois você vai para uma próxima, e vai para uma próxima, e vai para uma próxima, e vai sendo afetado e afetando as outras pessoas e assim por diante. Então essa é a minha visão sobre conexão, sobre o que é essa tal de conexão, que é algo que você consegue usar na aula, na palestra, no Uber, no boteco, na empresa, no casamento, onde quer que seja. Então, se você não estava dando muita bola para esse papo de conexão até agora, estava achando a coisa meio, isso aí não tem nada a ver comigo, para um minuto e pensa na sua vida que pontos que precisam de mais conexão com o público. É nas apresentações, é no trabalho, é com a família, é com os colegas. Em que ponto que está faltando umas conexões aí? Então, se você faz apresentações meio... continua vendo essa série, porque no segundo vídeo eu vou falar de 3 elementos-chave que governam a conexão.
governam, hein? Chique, né? Governam a conexão. 3 elementos que governam a conexão, e aí para você sacar quais eles são e já começar a trabalhar e colocar em prática. Beleza? Se você gostou desse primeiro vídeo, coloca o seu e-mail aí para receber o segundo vídeo. Esses vídeos não vão ficar no ar por muito tempo, então assiste isso aí, coloca o seu e-mail para você ver o próximo vídeo, quando ele for liberado. Escreve aí nos comentários o que você acha, se você faz apresentações meio em faz suas perguntas, suas dúvidas, que eu vou tentar responder pessoalmente todos os comentários, se tudo der certo. Se não der certo eu responder o seu comentário, vai que a gente se encontra algum dia na rua, numa padaria, numa esquina, aí eu respondo o que você perguntou. Mas juro, vou tentar responder todos os comentários que aparecerem. Beleza? Então, até o próximo episódio. Boas conexões.